Em 2001, quando nós tivemos o segundo congresso internacional em Yokohama, no Japão, onde novos dados foram trazidos, novas operacionalidades. Então, sobre o aspecto criminológico, sobre a causa do crime, nós temos já um fundamento. É um crime de fácil prática, em que as investigações das instituições são limitadíssimas, enquanto, e com razão, nós nos preocupamos com a pornografia infantil individual, que é aquela que ainda nós temos esse registro de que a pornografia, o abuso sexual, ele é intrafamiliar, que nós só temos um pedófilo socialmente que abusa daquela criança, ou que ele tem no seu computador algumas imagens lascivas, perversas. E nós paramos aí, no Brasil, a respeito de como vai para frente da questão da produção disso, do crime organizado, em que os outros países estão longe, muito longe, na questão da distância. O Brasil está muito longe desses países na questão do conhecimento. Então, o crime, a pornografia infantil virtual, ela materializa, ela virtualiza a grande pornografia infantil que existe na década de 70 nos Estados Unidos. E ela ganha, através do sistema da internet, uma dimensão mundial, rápida, de divulgação desse material. Então, não é que se fomentou o crime organizado, porque a questão da pornografia nos Estados Unidos é uma questão muito forte, que já na década de 70 nós já tínhamos as estruturas para isto, né? Como sequestro, tráfico de mulheres, né? E agora com a questão também da questão da criança como, digamos, um símbolo econômico fortíssimo para as redes organizadas, ganha espaço utilizando o meio da internet para isso. Então, várias operações no mundo foram divulgadas também nesse congresso de Yokohama, em 2001, trazendo novas formas de operação. Não há lugar no mundo, no Brasil, na Alemanha, na Espanha, na Itália, em Tóquio, no Japão, muitas apreensões nos Estados Unidos. Então, nós temos essa estrutura da rede organizada, e são várias redes organizadas, não é uma apenas, mas há indicativos que elas se interligam, né? E, consequentemente, isso fomenta economicamente a importância do consumidor do material pornográfico infantil. Frente a isso, em 2001, nesse congresso de Yokohama, trata-se da necessidade dos países pudessem, de alguma forma, interagir numa informação, e não só na informação, mas também na ação, numa ação preventiva, numa ação de qualificar as estruturas responsáveis pela investigação, pela repressão, no sentido de cada vez mais buscar a identificação de possíveis novas redes através desse sistema. Por isso que a primeira, digamos, convenção que nós tivemos, e aí parte já saindo desse aspecto criminológico, da identificação da causa dos delinquentes, dos protagonistas da existência do crime organizado, passa por uma questão de política criminal, como nós vamos resolver esse problema. Então, nós temos aí a primeira, digamos, várias convenções, mas tem três principais importantes, já em meados dos anos 2000 e no final de 90, que a primeira, que é uma declaração genérica da ONU, que é a questão da promulgação da Convenção sobre os Direitos da Criança. Essa é uma declaração, uma convenção genérica, que, na sua essência, ela não trata especificamente da questão da pornografia infantil. Ela trata dos princípios lato sensu da criança, da proteção à sua saúde, integridade, formação, imagem, estrutura assistencial por parte do Estado, educação. Então, ela é uma declaração relacionada à Declaração Universal dos Direitos Humanos, e essa convenção ela constrói uma proteção de todos os valores da criança, mas não traz algo específico sobre a pornografia infantil. Por isso que, em 2002, ocorre um adendo, que é denominado um protocolo facultativo para a Convenção dos Direitos da Criança, em Nova York, onde aqui, pela primeira vez, esse protocolo, ele traz princípios importantes, no sentido de tratar do tema da pornografia infantil.
E aqui se fala, em 2001, nos Estados Unidos, nesse protocolo facultativo, a necessidade de uma criminalização mundial na produção, distribuição, transmissão, posse internacional e publicidade da pornografia infantil. Então, nascem as primeiras regras específicas nesse tema, para que os Estados-membros possam, de alguma forma, estar unidos na investigação, na determinação disso, e esse protocolo facultativo é o primeiro documento, digamos, internacional na questão da pornografia infantil. Disso, ele ratifica outros na sequência, depois que, também sob o lato sensu, sobre a Organização Internacional do Trabalho, que é um protocolo mais que trata sobre a questão do turismo sexual, da exploração da criança no trabalho escravo, mas ele também, timidamente, ele faz um registro de importância na questão da pornografia infantil, no que trata da utilização do recrutamento de crianças para a produção de material pornográfico infantil, onde as investigações de inquérito policiais devem estar interligados na comunicação com os países que, porventura, assinem esse tratado. E o Brasil, de certa forma, ratificou esta convenção da Organização Internacional do Trabalho em setembro de 2000. Então, nós temos aqui uma legitimidade internacional que nos permite também a possibilidade de andar, tanto no aspecto policial quanto no aspecto jurisdicional, de firmarmos, talvez, a competência da Justiça Federal, né, quando se trata dessas questões transnacionais de ações, no sentido da proteção e da investigação desse tipo de delinquência. Em 2001, nós temos, digamos, acho que o complexo normativo de tratados e cooperações internacionais, talvez a convenção mais completa que exista hoje, que é a Convenção sobre o Crime Cibernético, que é o Tratado e a Convenção de Budapeste, que foi firmada em 2001. Esta convenção ela não trata simplesmente do crime de pornografia, mas ela é completa no sentido de que é necessário, através dos Estados-membros da Europa, dos tratados internacionais da Europa, dos países membros do Conselho da Europa, que possam uniformizar as suas legislações, no sentido de criminalizar a questão da conduta das pessoas que, de certa forma, consomem material pornográfico infantil, fortalecer e instruir todo o aparato que o Estado tem na repressão desse fato. Então, ela faz grandes orientações no sentido de buscar a união da cooperação dentro dos princípios relativos internacionais, que vão temas desde extradição, que vão desde temas de cooperação, auxílio mútuo, informação instantânea, interligação momentânea com as polícias europeias, que entra aqui a Europol, a Guarda Civil Espanhola, a Europol, interligada com setores específicos para que elas criem, frente à gravidade desse tema, setores específicos dentro das organizações para estudar e identificar redes organizadas de pedofilia virtual. Esse tratado é um tratado importante, que foi assinado pelos países da Comunidade Europeia, e também ele pode ser assinado por outros países, desde que convidados, né, pela própria Comissão. Né, alguns países fora da Comunidade Europeia, como Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, já assinaram esse convênio. O Brasil tem a tramitação ainda dentro do Itamaraty para que possa, de alguma forma, trabalhar nessa cooperação, porque o Brasil, se firmar esse Tratado de Budapeste, ele vai entrar numa rede fantástica de informação. Ele vai entrar numa rede maior do que lá já vive, porque as prisões e apreensões que ocorrem no Brasil não são oriundas, basicamente, nos casos de redes organizadas, de investigações praticadas no Brasil. O Brasil recebe a informação da Europa de que tem uma rede que foi apreendida na Europa, os computadores foram apreendidos, e de lá se identificou alguns consumidores no território nacional, e aí vem para cá a informação, e a Polícia Federal faz a apreensão do consumidor. Mas a matriz, muitas vezes, está na Europa. Como recentemente na Espanha, nós tivemos uma grande operação onde 160 pessoas foram presas, mais de 300 filmes de DVD foram detidos, em torno de 12 mil horas de filmagens, também via web,
também apreendidos, e mais de 18 mil fotos envolvendo cenas de criança em exploração sexual. Então, esse tratado seria muito importante, porque vai viabilizar nós estarmos permanentemente atualizados e que, de alguma forma, nós podemos também contribuir nas investigações, já que somos considerados o terceiro país no consumo do material pornográfico infantil. Isto, de uma certa forma, é bem visto pelo crime organizado, porque ele pode operar muito aqui, enquanto nós ainda estamos naquela investigação individualizada, naquela investigação que depende da informação de fora, e quando nós poderíamos, de alguma forma, já estar um pouco mais à frente, talvez ter uma estrutura muito mais específica para fazer essas investigações e chegar, talvez, a informar onde é que existem redes estruturadas fora do país. Nós tivemos aqui uma operação chamada Inferno Infantil, recentemente na Argentina, onde foram presas várias pessoas, integrantes de vários sistemas sociais, seus computadores, e esta rede de informação estava ligada com a rede inglesa, no sentido da distribuição para toda a Argentina do material pornográfico, com várias horas, fotografias, e um lucro estimado pela Polícia Federal mês em torno de 5 a 7 milhões de euros por esta rede. É um consumo enorme, é uma perversidade enorme. E o mais grave, senhores, em 2008, num congresso que esteve na Áustria, onde reuniu todas essas pessoas que estão ligadas nesta rede para tentar identificar e combater o crime da pornografia infantil, é de que teve uma revelação grave que a matéria-prima, a criança, que nos anos, como eu falei, em 96, estava entre 13 e 14 anos, as filmagens apreendidas aparecem em crianças de 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos. Mas já aparecem crianças com meses de vida, 6, 7 meses, tendo a sua dignidade violada na questão da exploração sexual. Isto foi apreendido. E o mais grave, quanto mais jovem a criança, maior o custo para o consumidor ter esse material pornográfico infantil. Então, a rede hoje não despende mais de crianças de 12, 11, 10 anos. São crianças de 3, 2 e meses. Como tivemos aqui pela Polícia Federal uma apreensão, acho que na Operação Asnar, ou Odisseia, não me lembro qual, que já tinha imagens de crianças apreendidas no computador de um usuário de pedofilia. Então, isso faz com que nós tenhamos aí todo um cuidado e começamos a trabalhar isto. Né? Eu tenho falado em vários lugares sobre isso, né? E as pessoas que ainda têm que se desvincular muito, mas não descuidar, mas desvincular muito só da questão da pedofilia individual, que é uma realidade, ela existe, mas, paralelamente a isso, também existe este comércio, né, obscuro, né, da pornografia infantil virtual. Esse de Budapeste também gerou para o Comitê Europeu e para o Tribunal Europeu um tratado dentro da Europa que fortaleceu ainda mais uma decisão do Conselho do Parlamento Europeu, de 29 de maio de 2000, e promulgado em 2001, que são alguns artigos importantes, e aqui também ele reafirma que os Estados-membros deverão assegurar às polícias, principalmente a Europol, que seja firmado um âmbito de seu mandato sem jurisdição, interligada com outras polícias também, que poderiam não ter a jurisdição no combate à pornografia infantil. Isso vai ingressando dentro de alguns pontos específicos do direito penal e do processo penal, que a gente já vai entrar no sentido de como resolver esta matéria, já que é tratado sobre um crime virtual e começa a ter as primeiras teorias criminológicas importantes sobre a desterritorialização, em virtude do princípio da globalização, e o nosso direito penal ele é territorializado com algumas, digamos, aberturas pelo princípio da extraterritorialidade, que é o alcance da lei fora do nosso território. Então, este tipo de criminalidade coloca em questão alguns pontos do direito penal clássico que nós temos que debater, no sentido de que ter um maior êxito na formação da busca da responsabilidade, da investigação, e mais do aceleramento da investigação, talvez alguns doutrinadores já digam da quebra de alguns princípios
principalmente na matéria da territorialidade, da extraterritorialidade.